Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. É muito bom nós estarmos juntos, é muito bom nós estarmos engrandecendo, magnificando ao nome do Senhor, o nosso Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel, amém? Glórias a Deus, que bênção, né? Nós podemos compartilhar o reino de Deus uns com os outros, né? Nós estamos agora, desta vez, na escola dominical. Nós vamos trazer essa bênção de Deus para as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. E que Deus esteja aí nos ajudando, né? A transmitir as bênçãos dele para todo o seu povo. Nós venhamos aí, em nome de Jesus Cristo, estar aí colocando a nossa vida no altar do Senhor, Ele que vive, Ele que reina para todos sempre, amém? Então que Deus esteja aí nos ajudando a transpor com as barreiras, com as dificuldades, que nós possamos aí ver a gloriosa mão do Senhor agindo com poder e glória na minha vida, agindo com poder e glória também na sua vida, amém? Então que sejamos aí uma bênção nas mãos do eterno Deus, o eterno Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, amém? Glórias a Deus. Vamos estar indo, né, para a escola dominical. Antes eu quero estar orando com os meus amados irmãos, antes de nós darmos início a essa escola abençoadíssima que o Senhor tem aí nos dado, né? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Nós temos a alegria, Senhor, de estar ministrando, ó Pai, essa aula dominical. Nós temos a alegria, Senhor, de estar fazendo parte do Teu reino. Porque se estamos aqui, é o Senhor quem tem aí nos dado graça, o Senhor que tem nos fortalecido, saúde, paz, alegria, prosperidade. Então, muito obrigado, a Deus. Nos ensina, nos capacita, para que nós possamos, ó Pai, passar para o Teu povo, ó Pai, ensinamento maravilhoso do Senhor, em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, que bom nós estarmos juntos, né? A paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão José Vital, que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente, em nome do Senhor Jesus. Cleito também, seja bem-vindo, Cleito Carvalho, Gustavo Lima, Vi, Fernando Machado, Marcos, aleluia, que Deus esteja abençoando Marcos aí também, a Teca, né? Teca Cura, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus esteja aí fazendo nossos amados irmãos bem-vindos nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Então, vamos à escola dominical, amém? Quero te convidar para nós estarmos celebrando a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos na lição 2 do segundo trimestre. Nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, em Cascadura, Rio de Janeiro, situado aqui na Travessa Souza Andrade, número 123. Nós estamos no horário aí de 10h43 da manhã. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor idealizador e também responsável por esse trabalho. Nós vamos estar trabalhando um texto de Mateus capítulo 7, 13 e 14 e também Mateus capítulo 3, de 1 a 10. Amém? Glórias a Deus. A reflexão a respeito dessa aula, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Amém? Glórias a Deus. Hoje é dia 14 de 4 de 2024. Quero convidar os amados irmãos, hoje mais tarde, às 19 horas, nós estamos com um culto aí, culto de cura, ou melhor dizendo, culto de louvor e adoração ao Senhor. Mas o Senhor também cura, né? O Senhor também faz o seu milagre. Então, os cultos aqui na Travessa Souza Andrade, na Igreja Assembleia de Deus, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja sua casa, você será muito bem-vindo, em nome de Jesus, amém? Então vamos à aula dominical. Lição 2, hoje dia 14 de abril de 2024, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. O texto áureo diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que há muitos que procurarão
entrar e não poderão. Está aí em Lucas capítulo 13, versículo 24. Glórias a Deus. Verdade prática. A porta estreita não é uma opção, mas a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Glórias a Deus. Leitura bíblica. A leitura bíblica em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são que entram por ela. 14. É porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos o encontram. Mateus capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele toda a Judeia e toda a província adjacente do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos seduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes: raça de víboras, quem vos induziu ou quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produz, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Amém? Glórias a Deus. Aleluias. Seja bem-vinda aí, Cláudia Barreto. Simone, seja bem-vindo. Simone Brito. Também Maria Pereira. Laurinha, também seja bem-vindo. Marcos, também seja bem-vindo. Diogo Bianco, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Amém? Maria também, seja bem-vinda, que Deus esteja abençoando a todos. Amém? Glórias a Deus. Vamos à introdução dessa aula dominical. Aleluias. Maravilhoso és tu, ó Deus. Diz assim a introdução. Nessa lição estudaremos o símbolo da porta estreita e da porta larga, do caminho apertado e espaçoso. Nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram por que devemos escolher a porta estreita. E do ponto de vista da Bíblia, como entrar pelo caminho apertado. Aleluias! Nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz à salvação, o caminho que nos conduz ao céu. Mabel Rodrigues, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Portas e caminhos. A porta estreita. A ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto na cristã. Por exemplo, esta concepção é encontrada no Antigo Testamento,
Provérbios, capítulo 15, versículo 24. Sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou muro de uma cidade. Algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo o edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. O caminho apertado. Quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira de viver, que evidencia salvação ou perdição. Nesse sentido, a linguagem figurada do caminho apertado, conforme Mateus capítulo 7, aponta para os que desejam a vida eterna. Para o caso, a palavra apertado vem do verbo grego tibor, que significa pensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, comprimindo, contraindo, metaforicamente, aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de modo bem correto, amar os inimigos, não praticar a hipocrisia, acumular tesouros no céu, dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 39 ao 48. Porta larga e caminho espaçoso. A porta larga e o caminho espaçoso simbolizam uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão, aleluia, do mundo. Esta porta recebe muitas pessoas que expressam crenças e valores segundo a sua vã maneira de viver. Um caminho que tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Tratam-se, pois, de uma porta e de um caminho em que entram pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias. Juízes capítulo 21, versículo 25. E que não desejam ajustar-se aos ensinos das Escrituras Sagradas. João capítulo 7, versículo 38. Jô, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Glórias a Deus, Deus esteja abençoando aí os meus amados irmãos que estão entrando. Lúcia também seja bem-vinda. Eva, Benedita, Reginaldo, seja bem-vindo aí. Também o nosso amado irmão Marcos Davi, seja bem-vindo. Então, sinopse do texto 1. A porta estreita e o caminho apertado representam uma vida de compromisso com Cristo. Auxílio bíblico teológico. Os dois caminhos, o largo e o estreito, Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, o caminho da morte e o caminho da vida aparece no Antigo Testamento. Na literatura intertestamental, lerei novamente, intertestamental, nos escritos de Qumran, e na literatura cristã primitiva, na literatura de Qumran, os dois caminhos são expostos como o caminho da luz e o caminho das trevas. Jesus, de forma típica, apresenta as opções diante da audiência em paralelismo antiético. Uma porta para a vida e outra porta para a morte.
A maioria das pessoas toma um caminho fácil, o qual é desastroso. A porta para a vida é difícil e restrita aos verdadeiros discípulos. São minoria, dado o contexto de Mateus. A dificuldade da porta estreita e o caminho da justiça, na qual Jesus há pouco instrui, aleluia, as pessoas. Glórias a Deus. Agora nós vamos ver por que entrar pela porta estreita é tão difícil. Amém? Vamos estar vendo aqui. Uma porta aberta, porém, difícil a porta para a entrada. Na prática celestial, está aberta. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana atravesse o egoísmo, o ego inflamado, a idolatria, dentre outros. Contudo, nosso Senhor nos ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a si mesmo, deixar morrer, aleluia, deixar morrer o que somos para viver a vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva, glórias a Deus, e indizível. Mateus capítulo 16, versículo 24. Também Romanos 6, Gálatas 5, 24. As oportunidades da porta larga são atraentes. Para muitos o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites, libertinagem. Entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se numa sedutora fantasia, e é um caminho de apego prazeroso ao mundo e de desprezo a Deus. 1 João capítulo 2, 15 e 16. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão o direito de entrar nos céus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, Gálatas capítulo 5, 19 e 21. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabe que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João capítulo 2, versículo 17. Ampliando o conhecimento. A porta da cidade. No mundo antigo, as portas desempenhavam um papel crítico nas defesas de uma cidade. As portas geralmente eram o ponto mais fraco nos muros de uma cidade e, portanto, muitas vezes o ponto de ataque dos exércitos sitiantes. Para uma cidade ser forte, não bastavam muros maciços, tinha de ter portas fortes. As portas da cidade também eram o local dos tribunais judiciais, bem como o local onde os impostos eram recolhidos. Jeremias capítulo 37, ou melhor dizendo, 38, versículo 7. Indica que o rei realizou a corte em uma das portas de Jerusalém. Quando os profetas do Antigo Testamento atacam a injustiça, eles frequentemente referem as portas da cidade como lugar de justiça. Amós 5, versículo 15. Amplie mais, aleluia, no seu conhecimento. Nós precisamos buscar ao Senhor, colocar a nossa vida diante desse Senhor maravilhoso. Amém? Glória a Deus.
Oh Deus, Salmão, seja bem-vindo, bom dia. Três razões das exigências. Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita é o caminho apertado. Requerem uma transformação inferior, ou melhor dizendo, interior. Uma decisão pessoal, uma disposição em seguir na contramão da maioria. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem reconhece em Cristo como um pecador. 2 Coríntios capítulo 2, aleluia, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E com disposição de viver uma vida dirigida por Ele como um novo começo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar com Ele. E assim como Ele andou, 1 João capítulo 2, versículo 6. Então, estaremos prontos para criar raiz e enfrentar obstáculos de nossa jornada cristã. Lucas capítulo 8, versículo 13 e 14. Amém? Glórias a Deus. Claudinéia, seja bem-vinda em nome de Jesus. Deus te abençoe. Aleluia. Elias, seja bem-vindo. Sebastiana Lima, seja bem-vinda. Francisca, vovó Maria, seja bem-vinda. Marcos, seja bem-vindo. Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos aí nessa manhã. Sinopse 2. Seguir pelo caminho apertado requer uma disposição em seguir na contramão da maioria. Auxílio bibliológico. Porta, uma palavra mencionada muitas vezes na Bíblia Sagrada. Na versão QJV, em inglês, é a tradução de 7 palavras hebraicas e uma grega. Os dois termos hebraicos frequentemente usados são delete, referindo-se à própria porta. Porta, uma porta de entrada. A palavra porta é utilizada tanto no sentido literal como também no sentido figurado. Uso literal, por exemplo, Gênesis capítulo 19, versículo 6, 9, 2, 2 Reis capítulo 9, 10. As portas comuns eram feitas de madeira, mas às vezes eram feitas de espessos pedaços de pedra, tanto para a casa como para as tumbas. Cadeados de madeira, latão ou ferro eram usados. Juízes capítulo 3, versículo 24 e 25. Nas tendas, as portas eram aberturas cobertas por uma aba. Gênesis capítulo 18, versículo 1 e 2. Uso figurativo, provavelmente o uso mais frequente da porta é de um sentido figurado, seja como símbolo de oportunidade, especialmente para o testemunho e o serviço cristão. O termo porta é também usado para representar o caminho pelo qual uma pessoa entra em algum lugar. O próprio Cristo é a porta pela qual o ser humano alcança a salvação. Aquele que está próximo é considerado como estando à porta. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Entrando pela porta e pelo caminho do céu. Arrependimento de pecados. Por meio das palavras do arauto divino, João Batista, Mateus capítulo 3, versículo 1 a 10, a mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus
é o arrependimento. João é uma voz que ecoa entre a antiga e a nova aliança, confirmando as palavras dos profetas do Antigo Testamento, pois sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e Jeremias. Por essa razão, é importante ponderar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar a ideia. Aleluia! E um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo. O pecador renuncia ao pecado, reorienta a sua vida e afirma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz à vida eterna. Confissão de pecado. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que ia ter com ele toda a Judéia e província do Jordão. Mateus capítulo 3, versículo 5. Aleluia. Os que iam até a João confessavam seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, conforme está em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Sem que o homem, aleluia, reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de de um Salvador. Nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma perspectiva nova que aparece com o ministério de João Batista em Israel. A confissão era nacional e se dava em dia especial, como no dia da expiação, Números capítulo 5, versículo 7. Por meio, aleluia, do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecados passou a fazer parte da tradição cristã, aleluia, de modo a pessoa confessa os seus pecados, Salmo 32, versículo 5, e afirma que crê em Deus Todo-Poderoso e Salvador, Romanos 10, 9 e 10. Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão de seus pecados. Provérbios capítulo 28, versículo 13 e 1 João 1, versículo 1, 7. Amém? Glórias a Deus. Mabel Rodrigues, né? Que bênção, né? Glórias a Deus de verdade, né? Glórias a Deus. Cida também seja bem-vinda. Marcos da Silva, né? Glórias a Deus, seja bem-vindo. Benedito, seja bem-vindo. Todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Então, agora, produzindo frutos de arrependimento. Diz assim, para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar frutos na vida como a marca de um arrependimento. E esse arrependimento sincero. Em Lucas podemos contemplar frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse honestamente, misericórdia, respeito às autoridades, dentre outros. Lucas capítulo 3, versículo 11 e 14. Isso era a prova de que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus produzira frutos dignos de arrependimento, uma nova forma de pensar e agir, um novo estilo de vida. Mateus capítulo 3, versículo 2, Mateus 21, 29, Marcos 1, 15. Sinopse do texto 3. O verdadeiro encontro com Jesus produz no crente frutos dignos de arrependimento. Amém? Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conclusão.
no momento que se inicia a jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência de que escolheu o caminho estreito e a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Isso significa que precisamos renunciar, aleluia, o eu, nossos pensamentos, nossos desejos, para que Cristo apareça em mim, para que Cristo apareça em você. Isso só é possível por meio de um verdadeiro arrependimento, de uma confissão sincera de nossos pecados e a experiência do perdão. Amém? Então que Deus esteja abençoando aos meus amados irmãos, que Deus esteja operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Quero revisar o conteúdo que nós tivemos aí lendo e estudando. Tem 5 perguntas e 5 respostas. O que significa dizer caminho apertado? Quando falamos do caminho apertado, apontamos para a conduta, a maneira que nós vivemos e evidenciamos a salvação ou a perdição. Amém? O que a porta larga e o caminho espaçoso simboliza? A porta larga e o caminho espaçoso simboliza uma vida sem compromisso com Cristo, segundo o padrão do mundo. Glórias a Deus. 3. O que o Senhor Jesus ensinou a respeito de fazer o caminho da porta estreita? O que o Senhor Jesus Cristo ensinou a respeito de fazer o caminho da porta estreita? Nosso Senhor nos ensinou que para tomar o caminho do céu é preciso negar a nós mesmos, deixar com que nós morrermos, aleluia, para o mundo, para que nós possamos viver, aleluia, para com Deus, a fim de que resulte, aleluia, para uma glória progressiva e indizível. Amém? O que a porta estreita requer da pessoa? A porta estreita e o caminho apertado, eles requerem de nós uma transformação interior, uma decisão pessoal, uma disposição em seguir na contramão deste mundo. Amém? 5. Que tipo de disposição deve haver no arrependimento bíblico? Trata-se de uma disposição para mudar de ideia. É um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. E digo mais, é nós ouvirmos a voz do Espírito Santo a todo dia, a cada dia, porque o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É uma vida de arrependimento. É uma vida de sacrifício. É uma vida de nós estarmos saindo da nossa zona de conforto e nos colocando à disposição desse maravilhoso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Então, que Deus esteja abençoando aí a todos nós, para que nós possamos ter uma vida reta diante desse glorioso Deus de Israel. Nós chegamos ao fim de mais uma escola dominical, mas daqui a pouquinho, às 19 horas, nós estaremos juntos novamente. E desta vez nós estaremos no culto, culto de louvor e adoração a Deus. Eu convido a você para nós estarmos engrandecendo o nome do nosso Senhor
em Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu agradeço pela a presença assim maciça, né, de um povo, né, que vai morar no céu, de um povo que tem ouvido aí a palavra do Senhor. É muito tremendo, é muito bom nós estarmos juntos nessa manhã, é muito bom nós estarmos colocando a nossa vida no altar do Senhor. Agradeço aí a presença de todos, que Deus esteja aí abençoando muitíssimamente em nome de Jesus. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus pela presença dos meus amados irmãos que sentiram no coração, Pai, estar, Senhor Deus, nessa manhã recebendo mais de Ti, Senhor Deus, mais da Tua palavra. Nos abençoa, Pai. Pega nas nossas mãos, ó Pai, nos impulsiona, Pai, porque muitas vezes nós nos sentimos desanimados, incapazes, ó Pai, de cumprir, Senhor Deus, os Teus desígnios. Mas confessamos a Ti, Senhor Deus, que precisamos, aleluia, do Senhor, ó Pai, ao nosso redor, dos Teus santos anjos, ó Pai. Ah, Deus, então, em nome de Jesus Cristo, pega, Senhor Deus, nas nossas mãos e nos ajuda, Pai, a ir mais além. Nos ajuda, Senhor Deus, a estar, Senhor Deus, indo, Senhor Deus, maravilhosamente, Senhor Deus, ao Teu encontro. Nos abençoa, abençoa, Senhor Deus, o Teu povo, os Teus filhos e filhas, para a honra e para a glória do Teu poderoso nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Então que Deus esteja abençoando a todos vocês, que nós possamos ter uma vida na presença desse glorioso Deus de Israel aí, sendo ministrados e guardados por Ele. Amém? Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém e amém. Amém? Um abração do pastor Carlos para todos vocês, que Deus esteja operando aí de um modo grandioso na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Um bom domingo, e às 19 horas nós estaremos juntos novamente num culto abençoadíssimo para engrandecer e louvar o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Fica na paz. Deus abençoe a todos.